Olá pessoal, aqui é o professor Ela, professor de Biologia, e vamos à nossa segunda questão de Biologia do PSS3, uma questão de ecologia que envolve o assunto de poluição. Uma parte da biologia que vai estudar ali é a contaminação do meio ambiente, eutrofização, mas eu quero falar aqui especificamente sobre biomagnificação, bioacumulação ou magnificação trófica. O que seria isso? Bom, é o acúmulo de substâncias não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar. E essa substância que vai se acumular ao longo da cadeia alimentar pode ser um metal pesado, como o mercúrio, que é muito utilizado no garimpo, pode ser inseticidas, como o DDT, que é muito utilizado, e até mesmo isótopos radioativos. E o que é interessante é que ao longo da cadeia alimentar, a concentração dessa substância não biodegradável tende a se tornar progressivamente maior. E colocando aqui um exemplo, de como isso pode acontecer numa pirâmide de biomassa. Vou colocar aqui o peixe 1. Esse peixe 1 vai servir de alimento na cadeia alimentar para o peixe 2. E esse peixe 2 vai servir de alimento para o homem. Certo? Para nós entendermos como isso acontece, eu vou colocar aqui um exemplo numérico, né? Vamos supor que eu tenha lá 8 mercúrios no peixe 1. Quando o peixe 2 se alimentar do peixe 1, as 8 moléculas de mercúrio vão para o peixe 2. Ou seja, lembre que a concentração ela aumenta, mas a quantidade da substância não biodegradável ela sempre vai ser constante. Quando o homem se alimentar do peixe 2, as 8 moléculas de mercúrio vão para o homem. Numa pirâmide de biomassa, no exemplo dessa daqui, a biomassa ela tende a diminuir. Como a biomassa diminui e a quantidade da substância não biodegradável ela tende a permanecer constante, e como a biomassa diminuiu, a concentração dessa substância não biodegradável ela tende a aumentar. Ou seja, ao longo da cadeia alimentar, quem mais vai ser prejudicado? Aquele do topo da cadeia, aquele que vai ocupar o último nível trófico, porque a concentração da substância não biodegradável nele vai ser maior. Olha o que diz a questão. No médio rio Tapajós, nos municípios de Itaituba e Trairão, no Pará, o povo indígena Munduruku está sofrendo com o impacto do mercúrio, usado largamente em atividades de garimpo. Um estudo realizado pela Fiocruz, em parceria com o WWF Brasil, indica que todos os participantes da pesquisa estão afetados por este contaminante. De cada 10 participantes, 6 apresentaram níveis de mercúrio acima dos limites seguros, cerca de 57,9% dos participantes apresentaram níveis de mercúrio acima de, que é o limite máximo de segurança estabelecido por agências de saúde. Considerando o trecho acima e a cadeia alimentar aquática esquematizada abaixo, marque a alternativa correta. Bom, nessa cadeia alimentar aqui, eu tenho o fitoplâncton, que é o produtor, o peixe 1 que se alimenta dele, sendo o consumidor primário, o peixe 2 que se alimenta do peixe 1, consumidor secundário, e o homem que se alimenta do peixe 2, o consumidor terciário. A gente lembra lá que o produtor ocupa o primeiro nível trófico, o consumidor primário, o segundo nível trófico, o consumidor secundário, o terceiro nível trófico, e o consumidor terciário, o quarto nível trófico. Vendo os conceitos que nós acabamos de aprender, quem vai mais ser prejudicado? Nesse caso aqui, a concentração de mercúrio vai ser maior no consumidor terciário, que ocupa o quarto nível trófico. Porque lembra, a biomassa tende a diminuir, mas a concentração da substância não biodegradável aumenta. A letra diz o seguinte, pessoal. O trecho refere-se à eutrofização do rio Tapajós. Não, esse tema aqui não é eutrofização. É sobre biomagnificação, bioacumulação ou magnificação trófica. Letra B. O fitoplâncton apresenta maior concentração de mercúrio, pois ocupa o primeiro nível trófico da cadeia. Falso. Ele realmente ocupa o primeiro nível trófico da cadeia, mas ele não é o mais prejudicado. O mais prejudicado é quem ocupa o último nível trófico. Letra C. O problema ambiental relatado é chamado de magnificação trófica e o homem apresenta maior concentração de mercúrio, pois ocupa o último nível trófico. Corretíssima resposta, letra C. Lembra, a concentração aumenta, quem é prejudicado é o que ocupa o último nível trófico. Letra D. O peixe 1 apresenta maior concentração de mercúrio que o peixe 2,
pois ele se alimenta de produtores, representando um caso de bioacumulação. É falso, ó, lembra? No topo da cadeia, essa substância tende a apresentar concentrações progressivamente maior. Se é progressivamente maior, o peixe 2 tem maior concentração do que o peixe 1. Então a letra dela é falsa. Letra E. O mercúrio não causa dano à saúde dos seres vivos, pois ele é excretado após alguns anos de acúmulo. Falso. Lembra que ele é uma substância não biodegradável, pessoal? Ele causa problemas sim, problemas neurológicos, hepáticos, renais, uma série de problemas. Então a resposta ficou letra C.